Bom dia, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No projeto Leia a Bíblia Comigo, hoje estamos no capítulo 21 de Jeremias, tá? E temos aqui algumas coisas assim bem sérias, né? Que vamos ver, e diz o texto da palavra do Senhor. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou Pazur, filho de Malquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maacéias, dizendo: Pergunta agora por nós ao Senhor, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, guerreia contra nós. Bem pode ser que o Senhor nos trate segundo todas as suas maravilhas e o faça retirar-se de nós. Então, gente, olha, esse Pazur citado aqui não é o mesmo do capítulo anterior. Do capítulo 20 para o capítulo 21, já se passaram aproximadamente 20 anos. Tá? Agora, o juízo de Deus, que tinha sido anunciado por Jeremias durante todo esse tempo, né? E o povo não quis se arrepender, não quiseram dar louvor e adoração ao único Deus. Na verdade, as profecias aqui, elas começam a se cumprir. Nabucodonosor está com seus soldados à porta de Jerusalém, né? E aí o rei Zedequias, tá? Ele era um homem sem escrúpulos e ele recorria à religião e a Deus quando todos os outros recursos haviam se esgotado. Então ele vem agora para Jeremias perguntar, né? Vai que o Senhor nos livre, né? O Senhor nos salve desse estado, né? E aí, então, a partir do verso 3, Deus vai se dirigir a Zedequias, né? O rei de Judá, que estava no lugar de rei de Judá, e ele vai colocar diante do rei de Judá dois caminhos, o da morte e da vida, né? Então diz o texto: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eis que farei retroceder as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com que vós pelejais fora dos muros contra o rei da Babilônia e contra os caldeus que vos oprime, tais armas eu as ajuntarei no meio da cidade. O que Deus está falando? Deus está falando que aos redores, os soldados estavam aos redores da cidade de Jerusalém e que as armas, eles iriam recuar para dentro da cidade. Eles iriam perder a guerra, eles iriam recuar para dentro da cidade. Todos os soldados viriam então para dentro da cidade. Isso teria sérias consequências, né? Olha o verso 5. Pelejarei eu mesmo contra vós outros, com braço estendido e mão poderosa, com ira, com indignação e grande furor. Ferirei os habitantes desta cidade, tanto os homens como os animais, de grande pestilência morrerão. A pestilência aqui ia se dar por conta, o povo todo, né? O povo que morava ao redor de Jerusalém, os soldados, todos estavam migrando com medo dos soldados inimigos para dentro da cidade. Isso dobrou a população, triplicou a população. Houve um descuido, né, da higiene, foram deixados de lado, né? E a peste era a consequência natural trazida por esse estado do povo, né? Fica claro aqui, queridos, que havia chego o limite de Deus. Verso 7. Depois disso, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá,
e seus servos e o povo, e quantos desta cidade restarem da pestilência, da espada, da fome na mão de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, na de seus inimigos e na dos que procuram tirar-lhe a vida, feri-los-á a fio de espada. Não os poupará, não se compadecerá, nem terá misericórdia. Então fica claro que Deus havia chego no seu limite com o povo. Verso 8, a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Mesmo as portas de toda esta tragédia, nós vemos aqui no verso 8 que Deus ainda assim instrui o povo. Verso 9, o que ficar nesta cidade há de morrer a espada, ou a fome, ou de peste, mas o que sair e render-se aos caldeus que vos cercam, viverá, e a vida lhe será como despojo, que significa, né, aquele que se rendesse, desistisse, tá? Ia ter como prêmio a sua vida, porque ia ficar vivo, né? O despojo é o prêmio, né, que o povo recebe quando ele vence uma guerra. Verso 10, pois voltei o rosto contra esta cidade para mal e não para bem, diz o Senhor. Ela será entregue nas mãos do rei da Babilônia e este a queimará, né? Viria destruição sobre a cidade de Jerusalém. A casa do rei de Judá dirás, ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Davi, assim diz o Senhor, julgai pela manhã justamente, livrai o oprimido das mãos do opressor, para que não seja o meu furor como fogo e se acenda sem que haja quem o apague por causa da maldade das vossas ações. Fica claro aqui também que a governança, o líder, o rei Zedequias, ele não julgava corretamente o povo, né? Julgai pela manhã, quando sentava os líderes à porta da cidade, que era o tribunal, o lugar de julgamento, mas ali naquele lugar não era justo os julgamentos que tinha, né? Não era livre os oprimidos da mão do opressor, a viúva não era atendida, o órfão não era atendida, né? E isso foi acarretando as narinas de Deus, todo o mal que esse povo fazia contra o povo que Deus havia escolhido, né? Eram líderes que não estavam governando com justiça o povo de Deus, tá? Então Deus fala, ó, sem que haja quem o apague por causa da maldade das vossas ações. Então esses líderes, eles seriam castigados por causa da maldade das ações, né? Verso 13, eis que eu sou contra ti, ó moradora do vale, ó rocha da campina, diz o Senhor, contra vós outros que dizeis, quem descerá contra nós, ou quem entrará nas nossas moradas? Castigar-vos-eis segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor. Acenderei fogo na cidade, qual bosque, o qual devorará todos os seus arredores. Né? Triste juízo que veio aqui sobre o povo de Judá. E quero pensar algumas coisas, né? Primeiro é que Deus, ele sempre, me fica claro no texto, que Deus sempre apresenta uma escolha para o ser humano, né? Nós temos uma escolha por ser humano. Deus nos ama, ele nos criou e ele sempre vai oferecer para nós uma escolha, né? E o capítulo 3 de João
tem muito claro essa escolha para nós, né? A partir do verso 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, verso 18, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Estamos aí há 2000 anos, né? A palavra escrita, a Bíblia Sagrada, todo mundo tem acesso. Hoje, com a internet, todo mundo tem acesso a essa palavra, né? E isso significa que Deus coloca diante do ser humano a escolha para que ele possa escolher o caminho da vida e não o caminho da morte, né? Deus, queridos, ele é paciente conosco, tá? E a Bíblia vai dizer isso para gente, lá em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 9, tá? Diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considerem demorada, mas ele é paciente convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Né? Porque um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Tá? Então Deus é paciente, ele não quer que nenhum ser humano sequer pereça. Tá? Então a primeira coisa que eu aprendo é que Deus sempre apresenta uma escolha para nós. Precisamos escolher o caminho da vida. Segunda coisa é que Deus sempre é paciente conosco. Ele não quer que nenhum de nós pereça. Terceira coisa, queridos, que ficou claro para a gente, está ficando claro aqui na leitura de Jeremias, é que a desobediência, a violação dos mandamentos, é que levaram o povo de Judá ao estado de miséria que os capítulos estão nos relatando. Um estado de miséria, o povo estava enfrentando a peste, estava enfrentando a seca, a fome que a seca trouxe, a guerra, tudo isso como consequência do seu pecado deliberado, né? Capítulo 21, 5, diz que o próprio Deus, pelejarei eu mesmo contra vós outros com braço estendido e mão poderosa, com ira, com indignação e com grande furor. O povo estava enfrentando a mão recolhida de bênção do Senhor por causa da desobediência, né? Na desobediência, queridos, a gente perde o cuidado e a proteção de Deus. Quando a gente escolhe ficar no pecado deliberado, o que é o pecado deliberado? Eu sei que é pecado, mas eu continuo cometendo pecado. Eu sei que desagrada a Deus, mas eu continuo fazendo aquilo que está errado. Eu sei que eu vou perder a mão de bênção do Senhor, mas eu continuo fazendo aquilo que me dá prazer e não aquilo que dá prazer ao Senhor. Nós precisamos fazer aquilo que dá prazer ao Senhor. E o que dá prazer ao Senhor? O que dá prazer ao Senhor é quando nós obedecemos a sua palavra. Quando a gente elenca o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, né? E uma outra coisa para mim aqui, queridos, é que mesmo em meio ao sofrimento, né, quando Zedequias vai até Jeremias perguntar, quando ele chega lá para perguntar para Jeremias, Jeremias era o único profeta que estava falando a verdade. Já tinham se passado durante aproximadamente 20 anos, os comentaristas falam. E há muito tempo, Jeremias estava alertando o povo. E agora então veio o rei de Judá para Jeremias, para pedir, para perguntar
que Deus poderia fazer por eles, né? E aí Deus coloca diante do rei, olha, você vai, verso 8, a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Mesmo diante de tudo aquilo, Deus ainda dá uma escolha. Deus ainda instrui o que tinha que fazer. E a instrução vem lá para o rei, lá no versículo 12, quando o Senhor diz para ele, ó, julgai justamente, julgai com justiça, fazei justiça ao órfão, à viúva, ao oprimido, arrepende do seu pecado, volta atrás, e eu serei convosco. Mas Zedequias escolheu o caminho da morte, né? Mesmo nas adversidades da vida, queridos. Mesmo nas adversidades da vida. Quando a gente passa pelas as adversidades da vida, quando as coisas não estão dando certo, quando tudo está dando errado, nesse momento, a gente precisa parar e ouvir o que Deus está falando. Quais escolhas Ele está nos dando. E eu gosto de pensar e eu gosto de sempre trazer isso. A gente não ora pedindo a Deus que Deus mude a nossa sorte. A gente ora para entender o que está acontecendo conosco. A oração é para que a gente entenda o que está acontecendo. Que caminho nós temos percorrido? Temos percorrido um caminho de vitória, um caminho de obediência, um caminho onde Deus é louvado, adorado, ou temos percorrido um caminho de morte? Então, no momento da adversidade, nós precisamos parar tudo e ouvir o que Deus está falando para nós. O que Deus está falando para nós? Precisa ouvir a Deus, viu, meu irmão? Você que me ouve, precisa parar para ouvir o que Deus está falando diante da sua adversidade. Diante aí da tragédia que você está vivendo, você precisa parar e voltar o olhar para o Senhor. Voltar o olhar para aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. A gente tem que parar para ouvir Deus. Vamos orar. Querido e bondoso Deus, Tu és o Santo, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, e eu louvo o Senhor nessa manhã. Obrigada pela Tua palavra, que nos alerta, que nos chama, Pai querido, ao entendimento e nos chama, Pai, à compreensão de que diante de nós todo dia é apresentado por Ti o caminho da morte e o caminho da vida. O caminho da morte é o caminho que é trilhado pela desobediência, pela violação dos Teus mandamentos. O caminho da vida é quando escolhemos, Senhor, andar contigo. É quando escolhemos Te aceitar como a Senhor absoluto das nossas vidas. É quando escolhemos compartilhar, ó Deus, os nossos desejos, os nossos anseios contigo. É quando escolhemos, Pai, agradar ao Senhor em vez de agradar a nós mesmos. Então, Senhor Deus, que o Senhor possa trazer esta verdade, possa incutir essa verdade, Pai, no meu coração e no coração dessa pessoa que me ouve nesse dia. Paizinho querido, que a nossa escolha de hoje seja escolher alegrar o Teu coração Te obedecendo, Pai. Toma conta, Senhor Deus, desta família, dessa pessoa que tirou esse tempo para ouvir a leitura da Tua palavra, Pai. E a leitura da Tua palavra, ela nunca volta vazia. É uma promessa Tua, Pai. Então, Senhor Deus, que esse coração que me ouve possa, ó Deus querido, ser alcançado, que ele possa ter, ó Deus querido, a certeza de que Tu és Deus soberano sobre todas as coisas e de que estás com ela, Pai,
Ó Deus querido, vem com teu socorro, Pai. Essa pessoa que sofre, essa pessoa que está em dor, essa pessoa que está em angústia, essa pessoa, Senhor Deus, que está em tribulação, Pai, que não sabe, Deus, o que vai fazer, ó Pai, diante da sua tragédia, diante da sua adversidade. Paizinho querido, sê com ela agora, Pai. Sê com ela, Pai querido, fala ao seu coração, que ela possa ouvir a doce e suave voz do Senhor no dia de hoje, nesse momento, Pai. Quando ela me ouvir, ó Deus, na hora que ela ouvir essa mensagem, quando, Pai, ela parar para ouvir, para meditar, que o Senhor possa ter resposta para a vida dela, Pai. Dá a ela da tua proteção, do teu cuidado, Pai. Dá a ela das tuas certezas, Pai. Entra com providência, Jeová Jirê, Deus da providência. Entra com providência nessa vida, Pai. Ó Deus de poder e de graça, traz alívio, consolo, conforto e refrigério para esse que me ouve, Pai, que está em sofrimento. Paizinho querido, cura as enfermidades, Deus. Cura a enfermidade da alma, cura a enfermidade física. Deus querido, porque Tu és um Deus que és a solução para as nossas vidas, Pai. Ó Deus querido, traz fé, traz esperança, Pai, para o nosso coração no dia de hoje, Pai. Nós apresentamos esse dia diante do Senhor, Pai. Que possamos Te alegrar nesse dia. Esta é minha oração em nome de Jesus. Queridos, que você tenha um dia abençoado e que o teu dia alegre o Senhor. Até amanhã, se Deus nos permitir.